Então, pessoal, nessa aula aqui de hoje, nós vamos estudar as relações de um país com os outros países. Então, vamos pensar um pouco. Quais são os tipos de negócios que os países fazem um com o outro? Quais os tipos de negócios? Pensar. Normalmente, um país compra e vende bens, automóvel, frutas, aviões. Quando ele compra, a gente diz que ele importa. Quando ele vende, a gente diz que ele exporta. Só isso que um país faz de relações econômicas com outros países? Não. Um país também compra e vende serviços. Qual a diferença de um para o outro? Bens e serviços. Os bens têm expressão material. Um automóvel, uma motocicleta, uma bicicleta, o que mais? Uma fruta. Os serviços não têm expressão material, você não segura. Uma palestra, uma cirurgia, um corte de cabelo. Então, vários serviços são comprados ou vendidos por um país em relação aos outros países. Quando ele compra também é importação, quando ele vende também é exportações. Beleza. Será que é só isso? Não, tem mais. Um país, além dessas duas transações básicas, também ele contrai empréstimos. Não é isso? Um país pegou emprestado 1 milhão do outro país, estava precisando de $1 milhão. O Brasil pega empréstimo com os Estados Unidos e também empresta com os Estados Unidos. Mas dificilmente um país só pega emprestado. Ele pega empréstimo e empresta para o outro. O empréstimo é em função do momento, de uma situação qualquer. Muito bem, mas também contrai financiamentos ou financia. Mesma coisa, ele não só pega emprestado como ele empresta, não só pega financiamentos, como concede também financiamentos. Qual é a diferença entre empréstimo e financiamento? É que o empréstimo não necessariamente está relacionado, está vinculado à aquisição de alguma coisa. Os financiamentos, sim. Então, imagina, o Brasil vai trocar sua frota de trens no Rio de Janeiro, trens antigos, colocar só trens japoneses. Então ele faz um contrato de compra de não sei quantos vagões japoneses e vai pagar em 10 anos, 15 anos. Então faz um financiamento da aquisição desse produto importado. O trem é o quê? Um bem. Muito bem. Será que tem mais coisas? Tem o pagamento. Vou até distinguir aqui, ó. Uma coisa é contrair o empréstimo, o financiamento, outra coisa é pagar. Faz pagamentos em dinheiro em relação a questões passadas. Também faz o quê? Doações. Nem sempre a relação de negócios envolve dinheiro. Imagina uma enchente aqui no Brasil. Vários países concedem, dão ajuda a uma nação que esteja em situação de perigo, em situação de necessidade. Portanto, as doações também são praticamente um fluxo que de vez em quando ocorre, assim que um país tem alguma calamidade pública, por exemplo, em geral tem isso, né? Toda hora a gente vê isso. No caso do Haiti, terremoto, então um país ajuda o outro. Uma composição de países presta alguma ajuda doando, sem envolvimento financeiro, normal. Portanto, está vendo essa gama de negócios aqui? Entra e sai dinheiro. Então é preciso a gente registrar essas transações. E como é que a gente registra isso? Aí tem um termo técnico, o registro das transações econômicas.
que envolve um país com qualquer outro, ele é dado aonde? No balanço de pagamentos. Vamos, portanto, definir então o que seria o balanço de pagamentos. Numa frase, balanço de pagamentos é o registro sistemático das transações que envolvem residentes e não residentes de um determinado país. Então, olha lá, é um registro contábil, aqui ó, contábil. Contábil vem de contar, né? Contabilidade. Entrada e saída de dinheiro, de recursos, de forma sistemática, ou seja, tem um procedimento normal, ordinário de contabilidade disso. Entre residentes e não residentes. Aí é só precisamos saber como é que a gente entende como residente. Residente é toda a pessoa física ou jurídica que viva permanentemente no país, esteja no país de forma permanente. Se não for permanente, é não residente. Então, se eu for para os Estados Unidos passar umas férias nos Estados Unidos, eu sou o quê? Eu sou residente do Brasil. Nos Estados Unidos eu sou não residente. Um americano vem fazer um curso aqui de 2 meses, ele está aqui no Brasil, consome, gasta aqui no Brasil, ele é tido como não residente, certo? Muito bem. Então, pois, vamos então registrar o primeiro item que você já ouviu falar, toda hora se fala isso no noticiário, balanço comercial. Balanço comercial é super simples. Tudo que o país exporta, menos o que ele importa, vai dar um saldo, que é o saldo do balanço comercial. Então, vou chamar o primeiro item de registro das transações que um país efetua com os outros países, é o balanço comercial. Numa ordem, né? Primeiro, uma questão de ordem. Exportação, tudo que exportou, deduzido que tudo que importou. Aí você tem o quê? O saldo do balanço comercial. Observa, se o Brasil exportou R$10 de laranja e importou computadores no valor de 15 reais, tudo assim em reais. Na verdade, a gente usa-se normalmente a moeda dólar de registro, mas é só fazer a taxa de câmbio. Então, se você exportou 10 e importou 15, o balanço comercial, no caso, daria menos 5. Menos 5 chama-se o quê? Déficit no balanço comercial. Por sua vez, se fosse positivo, se um país exporta mais do que importa, o resultado é positivo. Imagina que exportou $20 em tais e tais produtos. Exportou, vendeu. Mas importou outros produtos no valor de 5. Então, 20 menos 5, 15. No caso, seria um superávit. Tranquilo, você já até sabe disso. Seria o superávit no balanço comercial. Só vou frisar o seguinte aqui. Aqui eu estou falando, não esqueça nunca, exportação e importação de bens, produtos finais, bens. Muito bem. Por quê? Eu tenho o segundo item, que é o balanço de quê? De serviços. Olha, vamos tentar levantar o nome, inferir sobre o nome, para tentar entender o conceito. Balanço comercial, comércio. Geralmente o comércio tradicional é venda e compra de bens. Tradicional. Que um país exporta, Brasil exporta. Já exporta avião, Brasil exporta avião. Exporta o quê? Laranja, exporta frango industrializado. Então o Brasil exporta bens industriais e agrícolas. Hoje em dia, em valor, exporta até mais bens industriais do que agrícolas. E importa o quê? Produtos também, né? Que precisa. E segundo item, então, comércio tradicional. Segundo, balanço de serviços. Quais são os tipos de serviços em destaque que a gente vai colocar aqui, ó?
Primeiro serviço que eu vou colocar aqui, ó, juros. Juros. Juros de quê? De uma dívida que o país tenha pego lá fora, contraiu um empréstimo, tem que pagar juros. Ou o contrário, pode ser um saldo positivo ou negativo. Então, se o Brasil pegou emprestado $1 milhão de algum outro país e tem que pagar um juros de $100, na hora que ele paga os juros, eu vou debitar aqui como menos 100, que ele pagou. Observa, tudo que entra, eu vou colocar como mais. Tudo que sai, eu vou colocar como menos. Veja, é um balanço. Uma regra da contabilidade. Partidas dobradas, essas coisas todas que eu não quero nem usar o termo, porque na prática você vai entender como é que se faz. É um assunto também muito tranquilo. Então, repetindo, o Brasil teve que pagar juros e pagou. Juros de $100, vou colocar com menos. Mas algum outro país que devia ao Brasil $10 de juros fez o pagamento, o Brasil recebeu. Se recebeu, eu não estou num lugar que tem que registrar os negócios do país com o resto do mundo? Tem. Então eu vou registrar aqui, ó, mais 10. Nesse caso aqui, os juros, se forem só essas duas transações, seriam menos 90. Quando eu vou pegar R$100 com uma pessoa emprestada. Empresta 100? Empresto. Ó, só que você vai ter que me dar R$10. Por quê? Pelo serviço que eu estou te fazendo. Você vai me pegar 100 e vai me devolver 100. Ó. É um serviço de usar ao longo do tempo. A pessoa pegou R$100. Vai ter que devolver os R$100 porque não é dela. O uso desses R$100 que ela pegou emprestado importa o pagamento de R$10. Portanto, no final, a pessoa paga quanto? Paga o montante final, é o que pegou emprestado, mais os juros. No caso, 100 que ela pegou, que não é dela. Mais o pagamento pelo uso do dinheiro, que vai ter que ser devolvido, que são os 10. Daria, portanto, 110. Aqui está 100 que pegou, 100 o que vai ter que devolver, mais o plus, que é o uso do dinheiro, tem que dar 10. Então, juros representam o serviço da dívida que foi efetuada. Serviço. A pessoa apenas utilizou o dinheiro por algum período de tempo. Imagina que se devolve. Então, o segundo item que a gente pode incorporar aqui no entendimento de balanço de serviço são os fretes. Porque um país, quando compra ou vende bens, ele pode fazê-lo utilizando os fretes nacionais ou importados. Se o Brasil, que tem a Marinha Mercante, por exemplo, utiliza o navio brasileiro para vender um produto lá fora e o país lá de fora os paga, o Brasil recebe de frete, suponha 20. Se ele recebeu, ele entrou dinheiro, coloco mais. Se, por outro lado, o Brasil é que pagou os fretes, aí seria menos 20. Se sai dinheiro, olha a sistemática, até aqui. Se entra dinheiro, sinal é de mais. Se sai dinheiro na transação, no negócio, sinal de menos. Então você tem juros, fretes, tem viagens internacionais, e aqui como destaque eu coloco aqui, ó, serviços referentes à remuneração dos serviços de mão de obra. Vou botar um L aqui para você já ir se lembrando que a gente usa o L para designar mão de obra. Como assim? Imagina uma escola de samba ganhou uma escola de samba, carnaval. Normalmente, a bateria da escola de samba vai tocar lá em Paris, para os franceses, na Itália, leva as mulatas. Então, as pessoas que vai lá, o que eles fazem? Não recebem dinheiro para fazer isso? Remuneração. Então, ele recebe. Um cirurgião brasileiro faz uma plástica lá nos Estados Unidos, pagaram para ele recebeu dinheiro, foi remunerado. Então, entra aqui. Se ele recebeu $10, colocaria aqui mais $10. Então, o Bill Clinton deu a palestra aqui em São Paulo.
Quanto ele teve que cobrar? 5 dólares. Então aqui a gente registra menos 5 dólares. Então, tem outros tipos de serviços, né? Alguns de menor expressão. Mas a ideia é essa, se for serviço, coloca aqui no balanço de serviços. E se entra dinheiro, sinal de mais. Se sai dinheiro, sinal de menos. Mas precisamos continuar. Tem um terceiro item. Pagando. Mais uma vez, pode chegar um pouquinho mais para a sua esquerda para escrever, tá? Isso, dá mais isso. Terceiro item são as chamadas transferências unilaterais. Ela ocorre quando um país doa alguma coisa ou recebe alguma coisa de graça. São todas transferências unilaterais. Lembra de história? Quando a Alemanha perdeu a guerra, teve que reparar o mundo, reconstruir o que tinha destruído os outros países. Então, houve aqui esse item na Alemanha, ficou muito alto. Então, quando o Brasil teve uma enchente, e essa enchente aqui em São Paulo, receberam cobertores de um país ou de outro, se recebeu, aqui coloca-se como mais o valor do que recebeu. Recebeu cobertores. Qual o valor de um cobertor? R$10? Então, colocarei aqui como R$10. A gente logo vai fazer um exercício que vai ficar tranquilo. Porque essa questão aqui, essa aula de hoje, ela é assim, na minha experiência, que eu estou no nosso curso, quando cai em prova, é um dos itens de menor acerto, são essas coisas. E são simplinhas de fazer. Você vai ver, prestou atenção nessa aula, você vai pedir para cair na prova, uma questão dessa. Até então, antes desse momento, as pessoas erravam. Não sei qual era a razão. Então, observa, doações, transferências unilaterais, você pode até colocar aqui, ó, doações. O termo técnico disso é transferências unilaterais. Então, se o país recebe do outro país mercadorias, o valor é colocado aqui. Se recebeu dólares, a mesma coisa, o valor é colocado aqui. Se ele envia para o exterior, coloca um valor menor, negativo. Imagina quem enviou mercadorias, remédios, né, band-aids, no valor de 5 dólares. Aí você se mandou, paga com menos. Por fim, aí você tem o item 4. Então, você conheceu o item 1, o item 2, o item 3 e agora o item 4. O que é o item 4? Olha só, o item 4 é a soma do 1 mais o 2 mais o 3. É a soma do item 1, balanço comercial, do item 2, balanço de serviços e do item 3, transferências unilaterais. Aí, qual é a soma disso? É 4. Ninguém vai somar 1, 2 mais 3 e dizer que é 5. Talvez seja o único lugar onde 1 mais 2 mais 3 se chegou a 4. Aqui é o que? Saldo do balanço, perdoe eu estar abreviando, transações correntes. Mas afinal, por que se chama transações correntes? Porque imagina que são as transações que correntemente um país faz com os outros. Compra e vende bens, paga ou recebe pelos serviços que efetua com os outros países e, por vezes, doações que também recebe ou envia para os outros. Então, são as chamadas transações correntes. Transações, para nosso entendimento, transações de negócios correntes. Então, esse é o chamado, conhecidíssimo, saldo do balanço de transações correntes. Também muito falado. Mas acabou? Não, não acabou. Porque nós tínhamos colocado que o Brasil compra e vende bens, falamos que o Brasil compra e vende serviços, falamos que o Brasil doa ou recebe doações dos outros países. Falta mais. Falta quem? O item 5. Balanço de capitais voluntários ou autônomos. Voluntários. Balanço de capitais voluntários. Quais são? Que é o Brasil pega dinheiro emprestado ou empresta.
os Estados Unidos devem ao Brasil, o Brasil deve aos Estados Unidos. Claro que o Brasil deve mais aos Estados Unidos que vice-versa, que o contrário. Que você toma um empréstimo num dia, em razão de alguma situação. Em outro momento ele pode emprestar, são duas transações, são dois contratos diferentes. Então, você tem aqui empréstimos que podem ser concedidos ou empréstimo que você contraiu. Mesma coisa são os financiamentos. Olha aqui, ó, capitais. Isso aqui não é capital? Capital. Financiamento. Vou colocar aqui por último, os mais importantes, vou colocar aqui, ó, amor. Amortização. O que é amortizar? Amortizar é você pagar a dívida que você tinha. Você está amortizando, está diminuindo sua dívida que você tinha. Então, nesse caso, a gente coloca esses três itens como representativos. Nós temos o balanço de capitais de voluntários. E aí, nesse sentido, eu apagando aqui, eu tenho o item 6. O item 6 são, a gente chama de erros e omissões. Esse é um item técnico que acontece? Tem que registrar tudo que o país faz com o resto do mundo. Será que você consegue? Isso aqui é feito por estimativa. Compra uma coisinha pequenininha, importação. Se você vende você compra um uísque importado, importação. Nem sempre dá para contabilizar isso certinho. Então pode ser que não registro contábil, pode ser que não feche esse balanço. Então se diz o seguinte, deixa esse item aqui como item de fechamento, erros e omissões do sistema de contabilidade. Então é um item que tende a ser um valor pequenininho, para fechar o balanço. Então, importância econômica aqui não tem. Só tem quando tem se tiver um valor muito alto. Se o valor da contabilidade apresentar uma expressão de grande magnitude, aí tem alguma coisa errada. Por exemplo, corrupção, superfaturamento, isso pode, caixa 2, isso pode afetar a contabilidade. Então, se isso aqui estiver muito alto, alguma coisa está de errado. Vemos quase, finalmente, para o item 7. O que é o item 7? É a soma do 4, mais 5, mais o 6. Também, onde a soma aqui está diferente, né, do usual. Porque o item 4 é transações correntes. Se eu somar as transações correntes, se eu somar o movimento de capitais autônomos, aqueles que são realizados de forma livre, e os erros e omissões, que é um mecanismo técnico, eu tenho o quê? Eu tenho o saldo do balanço de pagamentos. Saldo do balanço de pagamentos. Ou seja, se eu somar todas as transações normais que ocorrem de um país, eu tenho o saldo do balanço de pagamentos. Mas não terminou. Está quase terminado, mas não terminou. Eu tenho um último item, que é o item 8. O item 8 é o movimento, você pode chamar de movimento, ou simplesmente de saldo do balanço de capitais. O que significa o saldo do balanço de capitais? É a soma vou colocar aqui não no nome técnico, das reservas internacionais termo técnico, haveres no exterior, mais direito especial de saque, mais FMI, receita ou transações com FMI e, por sua vez, os atrasados
Aí vai com esse nome mesmo, atrasados comerciais. Vamos lá. O que são as reservas internacionais? Um país vendeu, recebeu, entra onde? As reservas internacionais. O saldo de moeda estrangeira que um país tem. O Brasil não tem dólar, ien, euro. Então, quer dizer, são o quê? O saldo de moeda estrangeira que tem liquidez internacional. Direito especial de saque é uma moeda criada pelos organismos internacionais, tipo o FMI, para ajudar a liquidez do sistema. É uma moeda de uso apenas dentro do balanço de pagamentos. Nem precisava citar isso, tem pouca utilidade para a gente. FMI. O FMI, a gente vai tentar falar um pouquinho dele, é justamente um órgão internacional que ajuda os países com problema de balanço de pagamento. Lembre sempre disso. FMI é uma instituição internacional que é criada, ela opera para basicamente ajudar os países que têm problemas financeiros com balanço de pagamentos, para fechar o seu balanço, precisa de dinheiro em decorrente dessas transações, recorre-se ao FMI. E os atrasados comerciais? Os atrasados comerciais, entra com 2 aspas, simplesmente aquela situação. Vamos ver daqui a pouquinho. Eu não consegui. Imagina um país que tem um déficit no saldo do balanço de pagamento. Ó, o Brasil importou mais bens e serviços do que vendeu, importou mais bens e serviços, já falei. Acabou doando muita coisa, perdeu dinheiro, não contraiu os empréstimos e os financiamentos a ponto de honrar tudo que pagou a mais do que recebeu. Então aqui tem um saldo negativo. Suponha que o saldo negativo seja de 10. Então o Brasil teve um déficit no balanço de pagamento de 10. Quando ele tem um déficit de 10, o que normalmente se espera? Está devendo, não fechou 10, aí ele vai lá nas suas reservas e quantos tem de reservas? 5. Se tem 5 de reservas, está faltando o quê? 5 para fechar o balanço de pagamentos. Direito especial de saque, não tem. FMI, conseguiu o FMI emprestar 2. Então veja, o saldo do BP era de 10, negativo, tirou reserva no valor de 5, pegou do FMI 2. Está faltando 3. Não tem como pagar, está faltando 3. E aí o registro, 3. Então, o item atrasados comerciais, esse item representa na prática o quê? O não pagamento, o inadimplemento da relação que teve, que ocasionou aqui o saldo do balanço de pagamentos negativo. Esse, portanto, é um item pouco bacana de um país. Quando um país, tipo assim, como as pessoas falam, deu calote, dá o calote, é esse item que está aqui. Em vez de chamar calote, chama-se atrasados comerciais. Você vai no supermercado, compra seus produtos, levou lá R$100, saiu comprando, né? Botou na bolsa, chegou lá, no caixa, a mulher falou, R$120, a funcionária. Aí tu, pô, só tenho 10. Seu balanço de ações correntes está negativo. O que você faz? Encontrou um amigo que está fazendo compras também, pega dinheiro emprestado com ele, ele só tinha 5. Aí você, pô, empresta aí. Eu pegou o empréstimo do seu amigo. Está continuando devendo no supermercado 5. Aí não conseguiu, está faltando 5. Tenta ir num banquinho que tem ali, empréstimo rápido. Pegue sem dificuldade. Só te emprestou uma parte. Faltou a outra. O que você fala para o dono do supermercado, para o gerente? Ó, está faltando isso aqui, registra aí, depois eu venho e pago. É exatamente assim. Exatamente não é. É desse jeito. Portanto, vamos agora fazer um exercíciozinho. Primeiro, observar as tendências. Balanço de pagamentos, foi o que você ouviu. Balanço de pagamentos. Perdoe aí a abreviação. Não se abrevia, sabia? Não se abrevia. Primeiro item, balanço comercial. Balanço comercial no Brasil, normalmente, é o que? Normalmente, a história do Brasil é de balanço comercial positivo. Geralmente se exporta mais do que importa. O Brasil consegue exportar. Segundo item, normalmente, balanço de serviços. Normalmente ele é negativo.
Donativos, não tem expressão econômica para a gente, não é porque é fruto não do que o país faz, em si de situação de emergência. Então aqui eu não coloco. Transferências unilaterais, eu deixo aqui como, em média, 0. Aí o que eu tenho? Saldo do balanço de transações correntes. Não foi isso que nós vimos? Foi. Agora, o que você acha que normalmente o balanço de transações correntes no Brasil é positivo ou negativo? Peraí, balanço comercial você disse que normalmente é positivo. Balanço de serviço você disse que normalmente é negativo. Por conta principalmente desse item, juros. Esse item juros no Brasil tem um peso grande no balanço de serviços. Qual que é então a relação aqui normal, assim, na maioria dos anos? É disso aqui negativo. O balanço de comércio que o país vende mais do que importa de produtos é insuficiente. Na média, quando tem isso aqui positivo, é uma comemoração, um destaque nacional. Na média, ele é menor do que se paga de juros e lucros. Nem coloquei, mas tem um item aqui chamado lucros. São os lucros das multinacionais. O lucro também é um serviço. A pessoa vende, a empresa tem um lucro, manda para o exterior, entra nesse item aqui. Então, como tem muitas multinacionais, ou agora chamadas transnacionais, você acaba, as empresas globalizadas, os lucros, quando saem, sai dinheiro aqui e entra o balanço de serviço como número, como uma conta item negativo. De forma que, em média, na maioria das vezes, o balanço de transações correntes é negativo. Se é negativo, o Brasil precisa se socorrer de quê? Precisa se socorrer do balanço de capitais voluntários. São os empréstimos que os países realizam para ajudar o Brasil. Empréstimo. Então o Brasil, muitos anos, ficou recorrendo aos empréstimos. E aí, se der para fechar, fecha o balanço de pagamentos. Se não der, reservas internacionais. O que o governo do Lula teve e fez maior festa? As reservas internacionais aumentaram muito. Nós temos umas reservas internacionais altas. Tudo bem, teve. Agora você tem que saber de onde que veio essas reservas internacionais altas. Quando as pessoas vêm trazer dinheiro aqui, também não coloquei um item, faltou, falha minha, no balanço de capitais autônomos, que nós tínhamos visto, nós falamos empréstimos, não foi isso? Financiamento, foi? Amortização. E também tem um outro item que não deu destaque na hora, deveria ter dado, que são os investimentos diretos. Se vem alguém lá de fora, um americano, e traz o dinheiro aqui para dentro para investir, entra como investimento, entra um valor. Suponha alguém vai querer investir aqui. Suponha investimento em bolsa. Eu trago $10 para investir aqui, então aqui entra mais 10. Entrou mais 10, pode ser que esse dinheiro venha para as reservas. Então, aí tem investimentos aqui, se a gente aprofundar um pouquinho mais. Tem investimento de curto prazo e de longo prazo. De curto prazo significa dizer que o dinheiro entrou, mas pode sair a qualquer momento. De longo prazo, que entrou, vai ficar por um bom momento. Você pode fazer uso dele para ganhar até mais dinheiro, construir o país, se modernizar. Então, parte das reservas que entraram, você tem que saber de onde que veio. Se entrou daqui, empréstimo de curto ou longo prazo. Tem outras considerações para a gente analisar. De todo modo, eu não vou entrar aqui na política econômica, até porque sou meio tendencioso sobre isso, e eu não quero sê-lo aqui. Então, vamos voltar aqui à seguinte observação. Balanço de transações correntes no Brasil é negativo, na maioria das vezes. 1900, quer ver um dado histórico? 1984. 1984, esse saldo aqui, ó, era de 400 milhões de dólares. Saldo positivo. Comemorava lá o governo naquela época, lá, Delfim Neto, comemorava, entregou o governo. Aí depois, em 85, entrou um novo governo, um governo democrático. As exportações eram altíssimas. Me lembro que nessa época, o pessoal falava assim, olha, o Brasil
acumulou tanto exportação que depois entrou o próximo governo, crítica do governo anterior ao governo atual. Torraram a nossa poupança que a gente fez. E por aí vai. Importante agora é a gente fazer um exercício. Imagina, no ano X, um ano qualquer, então se coloca o ano X, né? Um determinado país, Y, efetua as seguintes transações. Vamos fazer devagar. Você vai se basear em duas considerações para nunca errar o exercício. Vamos lá. Suponha que o país exportou café no valor de 10 dólares. Ele exportou café no valor de 10 dólares, recebendo 50% à vista. Não, vou botar 50 não, para diferenciar os valores. 40% à vista e o restante financiado. Vamos lançar essa transação. O país exportou café, no valor de 10 dólares. Recebeu 40% à vista, 60%, portanto, foi financiado. Como é que a gente vai contabilizar isso? Aí item, balanço comercial. Olha como é fácil. A gente tem que usar o item correto com a seguinte observação. Se entrou dinheiro, eu coloco mais. E fazer a contrapartida, porque não é um lançamento contábil dobrado, partidas dobradas. Então, o que a gente vai fazer assim, ó, balanço comercial. Exportou no valor de 10. Quando exporta não entra? Entra. 10. Mas entrou quanto? Não foi 40% à vista? Foi. Então, 40%, 4. Entrou 4. Deixa eu botar aqui melhor, dizendo, balanço comercial é exportação, menos a importação, não é isso? Então, se eu botar aqui exportação, entrou 4. Ora, é um balanço contábil. Então, entrou, tem que fazer essa partida dobrada. Então, aqui eu venho, reservas internacionais. O que representa reserva? O saldo de moeda estrangeira que o país adquire. Então, aqui é 4, aqui eu vou colocar menos 4. Observa, aqui menos 4, a gente lê como entrada de 4 dólares. E aqui 4, a gente entra aqui, entrada de 4 dólares. É o registro, contabilidade. Você já estudou isso ou está estudando. Então, é menos 4. Na própria contabilidade, você vai perguntar para mim agora, onde é que eu vejo isso na prática? Você quer encontrar o balanço de pagamentos do Brasil? Você vai lá no Banco Central, site do Banco Central, e pede balanço de pagamentos. Então você vai achar lá do ano tal, anual, trimestral, você vai lá achar, aí vai ver esses itens assim especificados, um pouquinho diferente daqui, que a gente resume, mas aqui, em haveres no exterior, você vai encontrar um parênteses assim, ó, mais, está escrito assim, mais representa diminuição, menos representa aumento, ou seja, você está vendo aqui menos 4, está dizendo que o saldo das reservas aumentaram em 4, o saldo aumentou em 4, então aqui está dizendo, qual é a leitura? O país está com mais 4 dólares, se fosse mais, o país está com menos 4 dólares, é o contrário para essa contabilidade que está sendo feita aqui. Isso é o que eu quero que você preste atenção para não errar. Um pouquinho de prática você não esquece nunca mais. Então eu tenho que registrar no item correto e fazer essa partida dobrada. Parece que é Gay Lussac que inventou esse negócio. Culpa ele lá se você não gostou. Muito bem. Esse país também importou uísques e vinhos da França no valor de 50 dólares. Importou à vista. Ele importou? Se importou, menos 50. Certo? Seria esse menos isso aqui, esse menos 50. A rigor, se você quiser não ficar chateado, o balanço comercial, a rigor, quiser ser preciso, é X mais M. X mais M. Quando sai o dinheiro, eu colocaria esse menos aqui da mesma coisa. 4
mais menos 50, a rigor seria isso. Mas a gente pode entender como o saldo de exportação menos o saldo das importações. Então entrou 4 e agora aqui foram 50, vou botar o menos aqui. Muito bem. Então, espera aí, parceiro, não esqueci. Acabou? Não, não acabou, não botei menos 50? Cadê a contrapartida disso no registro contábil? O Brasil importou, pagou à vista? Suponha que pagou. Então aqui é o quê? Mais 50. Entendeu? Essa é a regrinha. Muito bem. Esse país, que é o Brasil, não queria falar que era o Brasil, acabei falando, por vício. Também efetuou uma outra transação. Recebeu de juros da dívida que concedeu à Polônia, recebeu de juros $10. Se ele recebeu de juros $10, é do item que? Balanço de serviço. Ele não recebeu, então aqui é o quê? Mais. Que entrou dinheiro, mais. E aqui fora? Menos. Por sua vez, teve uma outra transação. O Brasil pegou empréstimo com os Estados Unidos no valor de 30. Ah, empréstimo? Então estou falando aqui de balanço de capitais autônomas. Pegou empréstimo no valor de 30. Foi de 30. Então, se ele pegou, não entrou dinheiro? 30. E aqui? Menos 30. É só essa sistemática. Sistemática. No balanço de transações correntes e capitais, você, se o ato representar a entrada de dinheiro, você coloca o normal mais. Se ocasionar saída de dinheiro, importação, por exemplo, você coloca menos. E aqui faz o contrário. Aqui você lança o contrário, quando se referir a isso. Aí se só fez esse tipo de transação durante o ano. Aí pergunta-se, qual é o resultado do balanço comercial? Do balanço de serviços? Balanço de capitais autônomos. Então, balanço comercial. Quanto é que deu o balanço comercial? Balanço comercial, 4 menos 54, teve um déficit de 46. Balanço de serviços. Ele recebeu juros. Se ele recebeu juros, então aqui mais 10. O que é o balanço de transações correntes? É a soma disso, com isso, com donativos. Teve donativos? Não, então é zero. Então só isso com isso. Então fica menos 46 mais 10. Isso aí dá o quê? Menos 36. Ou seja, o Brasil, o país, teve um déficit em transações correntes de $36. Se a moeda são os dólares. Por sua vez, balanço de capitais autônomos. Balanço de capitais autônomos. Deu 30. Portanto, qual é o resultado do BP? Resultado do balanço de pagamentos. Então, quanto foi? Menos 36 com mais 30. Então, teve um déficit de $6. Então, observa, aqui é o balanço de pagamentos. Falta só agora registrar, contabilizar o balanço de capitais compensatórios. Balanço de capitais compensatórios. Só tem aqui, no caso, as reservas internacionais. Então, basta somar. Menos 4 com 50 vai dar 46. 46 vai dar 36. Menos 30 vai dar 6. Deu 6. Observa, soma tudo isso aqui, dá zero. Tem que dar zero, por quê? É regime de contabilidade, por isso a gente colocou menos aqui. A soma de todo o balanço de pagamento, considerando compensatórios, tem que dar zero. É o mecanismo para você aferir se errou num detalhezinho da conta ou não. Então, o balanço de transações correntes é negativo. Mas a soma de todos os itens que compõem as relações internacionais, econômicas, vai ser sempre zero. Imagina que o país não tenha usado o RI, tenha usado, não pagou. Se não pagou, ia ter aqui atrasados comerciais. Se faltasse algum item aqui, os atrasados comerciais iam fechar. Quando um país tem moratória, como o Brasil teve em 1996, o Brasil teve uma moratória. Então, atrasados comerciais. Em 1982, o Brasil teve uma moratória, a economia brasileira. Também esse item aqui apareceu de muita relevância. Então, pessoal,
Dessa panorâmica que nós estudamos do balanço de pagamento, espero que você tenha entendido. Volta à aula se não entendeu. Nós falaremos em outra oportunidade sobre o FMI, que também será um assunto bastante legal incorporado a isso. Então vale a pena assistir esse momento que você está assistindo agora da aula e também do FMI. Ok? Muito obrigado.